Salve, salve, seja muito bem-vindo, eu sou o Lucas Tadioto, esse é o canal Stake Cheia e nesse vídeo a gente vai comentar um pouco sobre os jogos dessa terça-feira, dia 16 de setembro de 2025, data onde temos início aí na fase de liga da Champions League, a competição aí que é, pelo menos aqui para mim, a principal competição do calendário de futebol que a gente tem aí, fora competições de seleções, né? Essa é a competição que vai ter maior liquidez nos jogos aqui, então a gente vai ter grandes partidas, grandes equipes aí do futebol europeu se enfrentando, né? Então esperamos aí que seja mais uma vez uma edição sensacional da Champions League, onde a gente consiga extrair bastante valor do mercado, e eu vou trazer as minhas análises aqui para vocês na tentativa de tentar ajudar quem for operar nesses jogos aqui a poder traçar os melhores cenários pré-jogo para a gente poder realizar entradas nesses jogos, ok? A gente tem aqui, para a abertura da competição aqui, são 6 jogos, 2 deles no horário das 13h45 e depois temos 4 jogos às 16 horas. Temos também aqui confrontos pelas quartas de final da Sul-Americana, que eu também vou comentar aqui nesse vídeo, tá? Então, antes de mais nada, deixa seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Esse tipo de ação aí é algo que não demora nada para você que tá aí do outro lado e que ajuda muito o canal a continuar crescendo. Então dá essa moral pra gente aí, se inscreve no canal e deixa o like aqui no vídeo, beleza? Começando pelo primeiro jogo do dia, às 13h45, a gente tem aqui Atlético de Bilbao e Arsenal. Odd de 4,40 para o Atlético de Bilbao, odd de 1,88 para o Arsenal. Mesmo fora de casa, o time inglês é favorito aqui nesse confronto. A gente tem um histórico recente muito interessante do Arsenal, fazendo uma estreia realmente bacana na Premier League, né? O Arsenal que disputou a Supercopa da Inglaterra, se não me engano, quem disputou a Supercopa foi o Liverpool, né? O Arsenal não disputou a Supercopa. O Arsenal começou, vamos pegar aqui o início do Arsenal na Premier League, né? A gente tem aqui o Arsenal na segunda colocação das 4 rodadas disputadas aqui, venceu 3 e perdeu uma, né? E o jogo que perdeu para o Liverpool por 1-0 no finalzinho, né? Então a gente tem aqui o time do Arsenal começando muito bem essa temporada e pela Champions League, né, vai aqui pegar já na estreia um time complicado que é o Atlético de Bilbao no seu estádio, né? O time do Bilbao, quando joga dentro dos seus domínios, é geralmente um time complicado de se jogar contra, né? Então a tendência aqui é que o Arsenal foque bastante nesse jogo, porque um início promissor também na Champions League é fundamental, uma vez que a gente tem o regulamento da competição sofrendo algumas alterações, né? Vocês podem ver aqui que a gente tem nesse momento uma fase de liga com 36 equipes, elas não vão se enfrentar todas elas, né? Vai ser um cruzamento dirigido aqui nessa primeira fase, né? E após aí o término dessa fase de liga, a gente vai ter aqui 24 equipes classificadas, né? Sendo que as 8 primeiras equipes classificam direto para a fase de mata-mata e da 9ª até a 24ª posição vão disputar um playoff, né? E desse playoff sairão os outros 8 adversários que vão jogar aqui a fase de oitavas de final, né? Contra os 8 primeiros que passarem. O detalhe é que essas equipes que vão passar direto, além de não precisarem jogar playoffs, elas garantem um mando de campo na próxima fase dentro da sua casa, né? Então, ficar entre os 8 colocados aqui é um dos principais objetivos dessas equipes aqui que pretendem aí ter vida longa nessa competição, né? Então, para o Arsenal é muito importante começar a fase de liga da Champions League com um bom resultado, né? Como eu falei para vocês já, o time do Atlético de Bilbao é uma equipe que consegue sim impor certas dificuldades aos seus adversários, né? A gente tem visto isso no Campeonato Espanhol e muito provavelmente a gente vai ver também esse tipo de postura da equipe espanhola na Champions League também, né? Então
É um jogo onde a gente tem que tomar bastante cuidado, embora a gente possa ter aqui nas últimas partidas do Arsenal, sobretudo contra times aí não tão poderosos da Premier League, o time do Arsenal consegue sim colocar sua superioridade, seu favoritismo, né, traduzir isso em volume de jogo dentro de campo, tá? Então é possível que a gente consiga identificar também essa superioridade aqui nesse jogo contra o Atlético de Bilbao. Caso isso aconteça, muito provavelmente essa posição aqui de back ao Arsenal pode fazer sentido para a gente no primeiro tempo do jogo, levando em conta que o Atlético de Bilbao é uma equipe que, mesmo jogando contra equipes mais fortes, tenta propor o jogo, tenta sair para o ataque, criar situações aí de pressão no campo ofensivo contra o adversário. Então, se isso estiver acontecendo, a gente precisa ter mais cuidado em relação à nossa entrada, né? Mas esse é um critério também interessante de leitura que vai fazer com que o Arsenal tenha espaço para executar o seu jogo de velocidade, que é a principal arma dessa equipe, tá? Então, para mim, um eventual back ao time inglês aqui nesse jogo pode ser a entrada mais interessante para essa primeira partida. Depois a gente tem também no mesmo horário PSV da Holanda contra o Union Saint-Gilloise da Bélgica, né? A gente tem aqui uma equipe que no seu campeonato vem muito bem, né? Conseguindo aqui uma sequência interessante de invencibilidade de 6 jogos aqui, os últimos 6 jogos disputados. O time ganhou 5 e empatou 1, então vem numa sequência muito boa, né? Só que, claro, os adversários que o Saint-Gilloise enfrenta lá no campeonato belga não são nem de longe da mesma qualidade que os adversários que ele vai enfrentar na Champions League, né? Então a gente tem que levar isso em consideração na hora também de avaliar o favoritismo dessas equipes, né? Se a gente pegar aqui o histórico do Saint-Gilloise nessa competição, a gente vai ver aqui que eles jogaram a fase pré-Champions League, né? Ou vieram direto. Não, eles vieram direto para a fase de Liga da Champions, ou seja, eles ficaram em segundo ou em primeiro lugar na Liga da Bélgica no ano anterior, né? Então, vamos dar uma olhada aqui. Na Pro League da temporada passada, eles ficaram na 3ª colocação, né? E acabaram pegando aí a vaga de playoffs, né? A vaga de liga, aliás, para a Champions League. Então, um confronto interessante aqui, onde a gente tem o time holandês como favorito também, a 1,87, só que a diferença aqui para o outro jogo é que o favorito dessa vez estreia jogando dentro de casa, né? Então a gente tem aqui o peso do mando de campo para o time do PSV também. Eu confesso que nessa temporada eu não tenho acompanhado tanto a liga holandesa, né? É um campeonato que eu nunca fiz todas as equipes, né? Na Holanda eu sempre trabalho geralmente o PSV, o Ajax e o Feyenoord, são as 3 equipes principais aí do país que eu acabo monitorando mais, mas eu faço isso muito mais para estar preparado para quando esses times jogam na Champions League, que é a competição onde eu acompanho mais de perto, né? Então aqui a gente vai ter a oportunidade de ver o PSV jogando na Champions League já na estreia contra um adversário bastante acessível aqui. Se a gente pegar a média das equipes, a média de qualidade técnica, né, dos adversários que o PSV enfrentará ao longo dessa fase de Liga da Champions League, o Saint-Gilloise é um dos mais acessíveis, né, para o time abrir a competição já pontuando, principalmente jogando dentro de casa. Tá? Então aqui a gente tem um cenário também que é possível cogitar um back ao PSV. Temos que analisar também o momento que esse time vive, né? A gente vê aqui que é uma equipe que jogou contra o Saint-Gilloise aqui, se não me engano, foi um amistoso, né? Venceu por 1-0, aliás, exatamente venceu por 1-0 fora de casa, mas pegando aqui os jogos recentes dessa equipe, né? Valendo pelo seu campeonato, na verdade o campeonato holandês ainda... Aliás, deixa eu pegar aqui o campeonato holandês para ver como é que tá. O PSV está na 2ª colocação, né, com 12 pontos em 5 jogos. Venceu 4 e perdeu 1. Então, vem fazendo uma campanha interessante também. Mas é importante que a gente pontue aqui, né, que o time do PSV também não enfrenta adversários
de alto nível técnico na sua liga nacional. Então esse é um outro ponto que a gente tem que levar em consideração também. Mas é bem possível aqui de vermos o PSV fazendo uma boa estreia dentro de casa contra o Union Saint-Gilloise. Então, portanto, aqui 2 backs ao favorito, tá? Um no Arsenal, outro no PSV, nesse horário das 13h45. Depois a gente vai para os jogos das 16 horas. Aqui a gente tem um super favorito jogando em casa. O Benfica fará a sua estreia contra o Karabag do Azerbaijão, se não me engano. Exatamente, do Azerbaijão. Então a gente tem aqui uma equipe que jogou a pré-Champions League, né? Vamos analisar aqui, ó. Ele passou pelo Shelbourne, passou pelo Salzburg. Aliás, o Salzburg foi um amistoso aqui que o time jogou, né? Passou pelo Shelbourne. Passou também pelo... Vamos ver aqui. Passou pelo Ferencváros, né? A gente fez esses jogos aqui de ida e volta na fase pré-Champions League, né? Passou pelo Skandia também antes de jogar contra o Ferencváros. O Ferencváros foi o último playoff aqui até chegar na fase de Liga da Champions, né? Então o Karabag já tem aí um retrospecto nessa competição que a gente pode levar em consideração. Só que, claro, a fase de mata-mata na pré-Champions, ela tem outra característica, né? Além de ser uma fase de mata-mata, ela envolve aí equipes que são, digamos assim, da terceiro ou quarto escalão do futebol europeu, né? Poderíamos colocar aqui a equipe do Karabag aí flutuando entre o terceiro ou quarto escalão do futebol europeu, né? Talvez seja o quarto escalão do futebol europeu. Então estamos falando aqui de uma equipe que ela chega para tentar surpreender aí os times mais tradicionais da competição. Vai estrear justamente contra um dos grandes aqui, o Benfica, que é uma equipe que sempre figura aí nas fases de mata-mata da competição, né? E tá com uma odd bastante amassada, odd de 1,25 aqui pro Benfica. Para mim é o tipo de preço que já me desmotiva um pouco de trabalhar num back super favorito aqui nesse contexto de rodada inicial de uma competição continental. Eu gostaria de pegar esse preço aqui perto de 1,30, talvez acima de 1,30, para a gente ter um pouco mais de valor em cima do preço, né? Valor em cima da odd que a gente está trabalhando. Apesar disso, eu acho que se o Benfica entrar bem posicionado, entrar focado no jogo, tá? A gente pode ter uma lateralização desse preço que vai fazer com que seja possível ficar exposto em back ao Benfica nessa odd aí por bastante tempo ao longo da primeira etapa, né? Então, se isso acontecer, pode ser aí um ponto interessante para a gente poder trabalhar, mas precisamos, logicamente, de um Benfica muito soberano dentro do jogo, comandando as ações da partida. Se isso não estiver acontecendo, não faz sentido pegar esse back ao Benfica aqui, beleza? Passando para o próximo jogo, então, que a gente tem aqui, a gente tem Juventus e Dortmund. Acompanhamos um jogo da Juventus agora pela Série A no final de semana contra a Inter de Milão, 4-3 para a Juventus, foi um dos grandes jogos do futebol italiano que eu tenho lembrança nos últimos tempos aí, tá? Esse time da Juventus, ele é um time que tem boas valências individuais aqui, tem capacidade para conseguir construir situações ofensivas muito interessantes, tá? Então, é uma das equipes que a gente pode ficar de olho ao longo dessa temporada aqui, que pode nos entregar jogos de bastante intensidade, de bastante volume ofensivo, e isso é tudo que a gente precisa para poder operar a favor dessas equipes, tá? Vai enfrentar o Dortmund, que também vem trazendo pra gente aí partidas de bastante intensidade, de bastante movimentação. A gente também acompanhou um bom jogo do Dortmund pela Bundesliga no último final de semana. A questão é que essa equipe do Dortmund, defensivamente, ela oscila muito mais do que a equipe da Juventus, né? Então, do lado da Juventus, a gente tem um time um pouco mais equilibrado taticamente no que diz respeito ao potencial defensivo do time para suportar ser atacado por adversários que têm um poder de fogo maior, como a gente viu, foi o caso da Inter de Milão. Inclusive, nesse jogo especificamente, a defesa da Juventus cometeu alguns erros aí que poderiam ter custado o jogo, né? Mas o ataque correspondeu positivamente aí e conseguiu ganhar 3 pontos aí numa das grandes partidas aí, como eu falei para vocês, que a gente viu recentemente no futebol italiano, tá?
Dá para esperar uma postura da Juventus parecida nesse jogo contra a Inter, repetindo contra o Borussia Dortmund, já que também vai jogar em casa, também vai jogar com a equipe completa, né, basicamente com o mesmo time que enfrentou a Inter no final de semana. A questão é a seguinte: o perfil de jogo do time do Dortmund é bem diferente do perfil de jogo da Inter, né? O time do Dortmund é uma equipe que tem uma verticalidade diferente, que gosta de colocar seus homens de frente no jogo de 1 para 1, tem jogadores rápidos no ataque, tem jogadores com bom poder de conclusão também, então aqui entra outro fator, né? Talvez a gente tenha algumas mudanças aqui frente a esse time, que a escalação tá aparecendo aqui para vocês, tá? Talvez a gente tenha aqui como titular o Brandt aqui, que é dúvida por lesão, talvez comece o jogo como titular, né? O Grob aqui, que tá no meio campo, talvez não comece como titular também, né? Ele está colocado como titular, talvez não seja ele o jogador dessa posição, né? Talvez a gente tenha aqui algumas modificações, mas fica a ressalva aqui para 2 jogadores que vêm produzindo muito bem no setor ofensivo do Dortmund, que é o ADM e o Guirassy. A gente já falou desses jogadores aqui em outras análises aqui, quando analisamos jogos do Borussia Dortmund pela Bundesliga, tá? Então, com o time relativamente inteiro, né? O Borussia Dortmund aqui vai sentir ausências ainda aqui do Schlotterberg, principalmente, que é um jogador aqui que dava muito solidez defensiva junto com o Henry Kahn. Os dois não jogam, né? Então, basicamente, está com a defesa toda alterada aqui o time do Borussia Dortmund, mas quando recuperar esses jogadores pode sim ter um nível técnico melhorado aí na sua equipe titular, tá? Então, vale a pena a gente prestar atenção nesse jogo aqui. Eu evitaria um back a Juventus aqui nesse jogo justamente pelo que eu falei para vocês sobre a questão defensiva da equipe, tá? É uma defesa que inspira confiança, bem organizada, ela vai ser uma defesa bastante segura, tá? Mas com o estilo de ataque que o Dortmund apresenta, né, a gente não sei se tem alguma equipe italiana que tem um estilo de jogo parecido ofensivamente com o que o Dortmund apresenta. Talvez a Atalanta seja o que se assemelha mais, mas mesmo assim ainda são estilos de jogo, conseguem a mesma efetividade através de formas diferentes as duas equipes, tá? Mas só para ter um padrão aí do que seria um adversário parecido enfrentando a Juventus no cenário do futebol italiano, né? Então, nesse sentido aqui, eu acho interessante um lay ao Dortmund, eventualmente, se o time entrar tentando buscar um jogo mais reativo, mas se o Dortmund estiver encaixando contra-ataques, né, a Juventus eventualmente pode deixar espaços para essas situações aqui. A linha do over 2,5 a 1,85, para mim, é a melhor alternativa nesse jogo, tá? Depois a gente vai falar de Real Madrid e Olympique de Marseille, que a gente tem também 2 times que são de níveis diferentes, né? O Real Madrid, que é o grande bicho-papão aí da competição, vai enfrentar o Olympique de Marseille, que é um franco atirador aí, né? É um time que a gente pode considerar também do 2º ou 3º escalão do futebol europeu aí, dependendo da divisão que cada um coloca, né? Mas o Olympique de Marseille não está, obviamente, na mesma prateleira que o Real Madrid, né? O que a gente falava em relação a regulamento vale muito pro Real Madrid nessa situação, né? Se a gente pegar o regulamento da competição atual, existe uma situação, né, que é o tal do bounty, né, que a gente chama no poker. Isso é muito comum, né, quando você joga um torneio de poker contra jogadores onde ali existem jogadores, digamos assim, profissionais ou estrelas ou jogadores que são mais visados, né? Geralmente esse torneio ele vai pagar uma recompensa caso você elimine um desses jogadores profissionais, né? No caso da Champions League, a gente tem uma alteração no regulamento que é a seguinte: do 8º até o 4º colocado, os jogadores, as equipes que ficarem da 8ª até a 4ª colocação, elas terão a possibilidade, né, da 8ª até a 5ª colocação, elas terão a facilidade, digamos assim, o benefício de poder decidir as 8ª de final em casa, né? Se passando para as 8ª de final, naturalmente elas ficando nessa colocação já passam automaticamente e decidem o confronto em casa, né? Do 4º até o 4º e o 3º colocado, eles terão esse direito ampliado até uma provável quartas de final. Então, se as equipes chegarem até as quartas de final, elas vão decidir o confronto nas suas casas. Perdão.
E o segundo e o primeiro colocado da fase de ligas, eles terão esse benefício ampliado até a semifinal, ou seja, se o primeiro ou o segundo colocado chegarem à semifinal, eles automaticamente terão o poder de decidir os jogos dentro da sua casa. Já terão automaticamente esse benefício por terem classificado em primeiro na fase de liga, né? O que acontece? Se o time estiver lá na 18ª colocação, tá? E ele vencer o segundo colocado nas oitavas de final, eliminar essa equipe, ele rouba o direito de disputar na sua casa os confrontos até onde aquela equipe tinha conquistado. Então, se ela ficou em segundo lugar, ela tinha direito de disputar em casa até a semifinal. O time que a eliminar vai ficar com esse direito para ele, vai disputar até a semifinal o jogo da volta na sua casa. Então, esse aspecto do regulamento faz com que as equipes de elite aqui da Europa busquem muito por uma classificação cada vez mais alta no que diz respeito à zona de classificação da tabela, não só para evitar esses playoffs aqui pré-oitavas de final, mas também para poder disputar dentro da sua casa eventuais jogos aí de oitavas, de quartas e de semifinais, né? Então, é muito interessante, é cada vez mais interessante ficar melhor posicionado na tabela da fase de liga da Champions League. Sem dúvida nenhuma, o Real Madrid é uma dessas equipes, né? A gente viu na edição passada da competição, o Real Madrid teve dificuldades, ele ficou nesse segundo pelotão aqui, ele não ficou nem entre os 8 ali que passavam direto para as oitavas, né? Então teve que remar, acabou caindo fora prematuramente da Champions League, a equipe do Real Madrid, né? E a gente viu aí que o quanto é importante começar a fazer campanha desde cedo nessa fase de Liga da Champions, né? Então, provavelmente o Real Madrid vem com esse foco diferente nessa temporada aqui, vai estrear contra o Olympique de Marselha, que é um adversário realmente bem tranquilo aqui para uma estreia. O Marseille não vem bem aqui na temporada, se vocês pegarem aqui, ó, é um time que perdeu para o Rennes, ganhou depois do Paris FC, perdeu para o Lyon, né? E venceu o Lorient aqui no campeonato francês. Então é uma equipe que está vivendo altos e baixos aqui nas últimas 5 partidas. Foram 3 vitórias e 2 derrotas, né? Então vai chegar na Champions League com essa questão aí de que é meio que um ponto de interrogação o que o Olympique de Marselha pode entregar pra gente aí nessa fase de liga, tá? Pra mim aqui um provável back é o favorito no Real Madrid. Se o time jogar aquilo que a gente imagina que possa jogar, né? E aí a gente tem alguns jogadores importantes aqui também fora, né? O Bellingham, por exemplo, é dúvida nessa equipe. Se tiver em condições físicas e puder jogar pelo menos alguns minutos, pode entregar muito aí no meio-campo do Real Madrid. Mas é um time que tem aí o Arda Güler como alternativa para jogar no meio e tem o Mbappé lá na frente, sempre muito perigoso, tá? Inclusive, nessa fase de Liga da Champions, a gente já começa a prestar bastante atenção nos mercados de jogadores para finalizar, para marcar gol a qualquer momento, para tomar cartões, né? E o Mbappé, por exemplo, o Mbappé e o Vinícius Júnior do lado do Real Madrid são jogadores que estão constantemente sendo cotados para essas odds aí, né, especiais para jogadores, que várias casas de apostas vão turbinar esses preços. Então, se pintar alguma coisa desse tipo aqui, eu vou mandar lá no meu canal do Telegram. Então, fica esperto aí. Se você não me segue ainda no Telegram, o link tá aqui na descrição do vídeo, ok? Então, back ao Real Madrid, provável cenário para esse jogo aqui. Depois a gente vai ter, para fechar então, Tottenham e Vila Real. O Tottenham que vem muito bem na temporada, né? Se a gente pegar aqui a campanha do Tottenham de momento, o time venceu a Europa League e venceu também a Supercopa da Europa, né? Então, time que tem aí, que não vinha conquistando títulos há muito tempo, conseguiu sair do jejum, conquistar títulos e vem aí muito embalado para essa temporada. Tem tudo para fazer uma grande estreia contra a equipe do Vila Real. Se a gente pegar aqui o retrospecto recente do time do Vila Real na La Liga, tá na 6ª colocação. Em 4 jogos venceu 2, empatou 1 e perdeu 1, tá? Perdeu aqui apenas para o Atlético de Madrid por 2-0. Empatou contra o Celta de Vigo, venceu
aqui o Girona por 5-0 e venceu o Real Oviedo por 2-0. Então a equipe do Vila Real vem aí no início de temporada interessante até, né? Mas vai enfrentar o time do Tottenham, que está no momento excelente, né? A equipe do Tottenham aqui vem mostrando um início de temporada muito proveitoso, né? Na Premier League, nas primeiras 4 rodadas, aqui 3 vitórias e apenas uma derrota contra o Bournemouth por 1-0, tá? Então, o Bournemouth que vem fazendo também uma grande campanha na Premier League, está na 4ª colocação, então o time do Tottenham vem forte para essa Champions League, sim. Dá para imaginar que o time consiga fazer, já na estreia, uma partida bem interessante aqui, e esse preço do Tottenham aqui, de todos os favoritos que a gente analisou, talvez seja o mais interessante deles, tá? Porque não vai enfrentar um adversário tão duro como, por exemplo, a Juventus vai pegar o Dortmund já na estreia, né? O Tottenham vai pegar o Vila Real, que é um adversário mais acessível, e tem odds aqui de um time que poderia estar com odds aí abaixo de 1,70 jogando dentro de casa. A gente sabe que os times ingleses têm bastante peso do mercado aí, muita gente coloca mais dinheiro pelo fato de serem clubes ingleses, né? Os clubes da Premier League têm esse diferencial aí em relação à liquidez, que é bastante acentuada, né? O pessoal pesa bastante a mão apostando nessas equipes, então a gente tem aqui o favoritismo do Tottenham frente ao Vila Real. Pode ser que seja interessante a gente trabalhar o back ao Tottenham aqui, levando em consideração que o time tem apresentado leitura para que a gente faça esse tipo de entrada, mesmo nos jogos da Premier League, que são jogos bem parelhos taticamente, muito ajustados a nível de precificação e a nível de postura das equipes. O Tottenham vem conseguindo trazer para a gente um bom padrão de leitura para a gente poder estar a favor deles, tá? Então, se isso se repetir aqui, um back ao Tottenham pode ser interessante. Esse jogo aqui também é um jogo que pode ser legal para over goals, tá? A linha do over 2,5 tá 1,80 e tá caindo, né? Então o mercado tem uma expectativa que será um jogo movimentado também, né? Então a gente tem visto o Tottenham produzindo ofensivamente aí para entregar jogos over, né? O time do Vila Real eu acompanhei menos, eu não vi todos os jogos do Vila Real nessa temporada na La Liga, mas é uma equipe que a gente já conhece há algumas temporadas, tem bastante também esse perfil de fazer jogos agressivos fora de casa, não é um time que senta em cima da condição de visitante ali, né, para tentar conservar um empate. É um time que sai para o jogo, que eventualmente deixa espaços para o adversário também, tornando aí o jogo um jogo interessante para gols. Então, também vale a pena deixar anotado aqui Tottenham e Vila Real para over gols, ok? Depois temos os jogos da Sul-Americana. Antes de falar desses jogos, eu queria convidar você a conhecer a Betfair, que é a plataforma que eu utilizo para realizar as minhas entradas, para fazer o meu trading esportivo aqui nesses jogos que eu comentei com você. A Betfair é a maior bolsa esportiva do mundo. Na Betfair você não corre nenhum problema de limitação. Estamos falando de uma plataforma onde apostadores jogam contra outros apostadores e não contra uma casa, né? Então é garantia de que você não tem risco de ser limitado e vai estar trabalhando as melhores cotações possíveis dentro dos jogos, tá? Então recomendo demais para que você conheça a Betfair. Se você ainda não conhece, é só escanear o QR Code que está no cantinho da tela, aqui embaixo, aqui do outro lado. Tá lá embaixo, no cantinho da tela, o QR Code ali. Escaneia o QR Code ou clica no link, no primeiro link aqui na descrição do vídeo para criar sua conta na Betfair, beleza? Bom, falando aqui dos jogos da Sul-Americana, a gente tem aqui a fase de quartas de final, jogos de ida, certo? Confronto argentino, para a gente abrir aqui, com Vélez Sarsfield e Racing Clube, tá? O Vélez a 2,55, o Racing a 3. Se a gente pegar aqui o mercado de classificação, o Racing será favorito para classificar nessa competição, né? O Racing que venceu recentemente uma Sul-Americana também, né? Então é uma equipe que tem aí um estofo já para essa competição. A equipe do Vélez é uma equipe que tem uma certa tradição na Argentina, né? Fora os grandes da Argentina, né? A gente considera aí o Boca, o River, o Racing, o Independiente e o São Lourenço, né? Fora esses 5 aí, o único que tem Libertadores além desses na Argentina é o Vélez, né? O Vélez venceu a Libertadores, se não me engano, em 94, né? Ou 2004. Pô, não lembro, faz tempo, hein? Faz tempo. Mas a equipe do Vélez, essa estrelinha que tá aí no escudo que vocês conseguem ver, é justamente uma conquista de Libertadores que o time tem, né? Então,
É uma equipe que oscila entre altos e baixos, eventualmente aparece aí, figura entre os campeões argentinos, né? Foi campeão da Argentina na última temporada, por isso que veio disputar essa competição, caiu da Libertadores, se não me engano, e veio para a Sul-Americana, né? Esse foi o caminho do Vélez, né? E vai enfrentar aqui o Racing, que, aliás, foi o contrário, o Racing caiu na Libertadores e veio para a Sul-Americana. O Vélez não foi campeão argentino nessa temporada, foi campeão há 2 temporadas atrás, né? Então aqui a gente vai ter um confronto doméstico aí de 2 equipes que se conhecem muito bem, tá? Se você está acostumado a trabalhar futebol argentino, se você está acostumado a acompanhar essas equipes, vai ser muito mais fácil de você conseguir identificar padrões nesse jogo aqui, né? Se você tem uma leitura afiada aí de futebol argentino, principalmente, vai ser muito mais fácil você encontrar padrões de superioridade aqui nessas equipes. Para você que não conhece o futebol argentino, fatores que eu posso levantar aqui para você levar em consideração, tá? O Gustavo Costas, aqui o treinador da equipe do Racing, ele é um treinador muito conhecido no futebol argentino por fazer um jogo extremamente agressivo no que diz respeito à pressão alta contra as equipes que enfrenta. Então é um treinador que coloca o seu time mordendo alto, né, fazendo aquela pressão na saída de bola do adversário. Já a equipe do Vélez é uma equipe que gosta mais de um jogo reativo. É uma equipe que, inclusive, suporta bastante a pressão. Então, essa pressão alta que o Racing vai tentar impor no primeiro jogo, mesmo fora de casa, é um time que faz isso em qualquer lugar que joga, tá? Mas é um estilo de jogo que o Vélez está acostumado a suportar. É um time, como a gente diz na gíria do futebol, que sabe sofrer, né? O Schelotto, treinador do Vélez, foi jogador muito vitorioso pelo Boca Juniors, né? Também é um profundo conhecedor aí do futebol argentino e sabe muito bem como se defender desse tipo de jogo que o Racing vai tentar propor. Dificuldades aqui para o Racing são ausências de jogadores importantes. O Zuculini, o Rojo e o Adrian Fernandes são 3 jogadores que seriam titulares se estivessem bem de saúde aqui nessa equipe do Racing. Foram jogadores, inclusive, importantes para essa campanha aqui da competição. O Zuculini e o Rojo foram expulsos na rodada anterior, onde o Racing passou de fase muito apertado também nos acréscimos, né? Então aqui a gente vai ter esses jogadores fora no jogo de ida, né? Já a equipe do Vélez está sem o Brian Romero, né? O Joaquim Garcia e o Thiago Fernandes, tá? Também são jogadores importantes aqui, então a nível de desfalques os 2 times estão parelhos aí, tá? Jogo de ida tende a ser um jogo mais truncado, então não aconselho você tentar se botar no mercado de over aqui, a expectativa de gols, a linha do 2,5 tá pagando 2,70, ou seja, o mercado espera um jogo bem truncado, bem under nesse sentido, né? Então a gente pode ter aqui um lay a qualquer uma das 2 equipes, pelo perfil, pelo estilo de jogo, um lay ao Vélez pode ser o melhor cenário para esse confronto, ok? Depois o outro jogo que a gente tem aqui para fechar então é Lanús e Fluminense. O time do Lanús aqui, vamos ver aqui se a gente consegue pegar o histórico do Lanús na Copa Sul-Americana. Na Copa Sul-Americana o Lanús bateu o Central Córdoba nos pênaltis, né? Confronto doméstico aí também acabou classificando nos pênaltis. Antes disso, o Lanús tinha batido, vamos ver aqui se a gente consegue voltar mais uma volta aqui na Sul-Americana, bateu o Puerto Cabello, né, a equipe do Lanús. Então a gente tem aqui o time do Lanús, que é uma equipe argentina aí também de segunda linha, né? Não é tão grande como esses clubes que eu falei, né? Como o River, como o Boca, Independiente, São Lourenço, essas equipes aí que são consideradas as equipes principais do futebol argentino. Mas o time do Lanús vem figurando nos últimos anos aí nessas competições sul-americanas e vem tendo aí, né, campanhas interessantes. O Lanús foi finalista da Libertadores em 2017, perdeu para o Grêmio, depois foi campeão da Sul-Americana, se não me engano, ou finalista da Sul-Americana também, acabou não vencendo, mas enfim, é um time que tem chegado aí nas competições continentais com certa frequência, né? O time do Fluminense tem aí o fato de ter sido semifinalista do Mundial de Clubes nessa temporada, já com o Renato no comando, né? Chegou agora às semifinais da Copa do Brasil, também uma competição aí onde o time conseguiu chegar muito forte,
né? E chega também forte para essa semifinal. No Campeonato Brasileiro é o 10º colocado aqui e vem subindo na tabela, apesar de ter perdido aqui para o Corinthians por 1-0 na última rodada. É um time que, com o tanto de competições que vem acumulando aí, está conseguindo ainda performar relativamente bem no Brasileiro. E tem agora a chance aí de chegar em mais uma semifinal, que é a semifinal da Sul-Americana. É um time que, na minha visão, tem a cultura de jogar esse tipo de competição. O Renato Gaúcho é um treinador que entende muito bem a postura que o time precisa adotar para disputar jogos de mata-mata, né? Ele já estava no comando do Grêmio quando venceu o Lanús pela final da Libertadores lá em 2017, então conhece o estádio, conhece muito bem o adversário e bem provavelmente vai fazer um jogo bem interessante aqui na ida lá na Argentina, tá? As odds para over, a exemplo do outro jogo aqui, também estão bem altas. A expectativa desse jogo aqui é para um jogo com pouquíssimos gols, tá? A linha do 2,5 tá pagando 3,10. Então aqui vale o mesmo raciocínio que para o outro jogo, tá? A gente tem aqui um lay ao time da casa, muito provavelmente sendo a principal entrada. Também levando em consideração que o Fluminense deve jogar esse jogo para não se expor, para tentar trazer o jogo, a decisão, pro estádio do Maracanã, onde será o jogo da volta, e aí o Fluminense sim deve ter muito mais iniciativa, partir para cima e oferecer um cenário de jogo bem mais aberto aqui contra o Lanús, tá? Mas eu acho interessante eventualmente trabalhar com a possibilidade até do Fluminense vencer o Lanús fora de casa, tá? Então leia o time da casa também aqui, minha sugestão para esse jogo, beleza? Essas foram as minhas análises então para o futebol dessa terça-feira. Se você gostou, deixa aqui nos comentários, dá um like no vídeo e compartilha aí com os amigos essas análises que eu trouxe aqui para vocês, beleza? Um grande abraço, nos vemos no próximo conteúdo, até lá.